Graça e paz, irmãos e irmãs, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje quero continuar com nosso estudo que trata de Cirilo de Alexandria. Nessa parte vou falar um pouco sobre a doutrina dele, especialmente na área de Cristologia. Espero que esse estudo seja edificante para todos, para a glória de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora a controvérsia nestoriana já tenha sido discutida como parte da biografia de Cirilo, ela merece consideração adicional, uma vez que a doutrina da pessoa de Cristo era a questão predominante da época. A história dessa doutrina já foi considerada até certo ponto em nosso estudo de Gregório de Nazianzo, então não a repetirei aqui. Basta dizer que Gregório sustentou a plena humanidade de Cristo, ao mesmo tempo que afirmava a sua divindade numa pessoa unificada. Essa linha geral de pensamento que o teólogo Gerald Bray chama de abordagem alexandrina modificada, também foi adotada por Gregório de Nissa e Hilário de Poitiers, João Crisóstomo e Teófilo de Alexandria. A abordagem modificada diferia da abordagem anterior devido à sua rejeição da ideia de que a natureza humana de Cristo era inteiramente subordinada à sua natureza divina. Em oposição à visão alexandrina estava a de Teodoro de Mopsuestia, uma figura importante na escola antioquiana. O que diferia na abordagem de Teodoro pode ser compreendido pelo uso que ele fazia do conceito de prosopon, que é uma palavra grega cujo significado fundamental é rosto ou semblante, e passou a ser usada para se referir à pessoa de Cristo. Teodoro argumentou que, embora o prosopon do Logos e o homem Jesus fossem distintos, sua conjunção em Cristo resultou em um único prosopon. Embora isso possa parecer uma base adequada para a unidade das suas naturezas, Teodoro não considerou o prosopon como significando pessoa no sentido pleno. Em vez disso, ele o considerou como a manifestação externa da realidade subjacente da encarnação de Cristo, em oposição à realidade em si da sua personalidade. E, diferentemente de Gregório de Nissa antes dele, Teodoro negou a identidade do prosopon e da segunda pessoa da Trindade. Com efeito, a doutrina de Teodoro falhou em explicar adequadamente a união das naturezas humana e divina de Cristo. Como observaram antes, Nestório foi aluno de Teodoro e um zeloso defensor da abordagem antioquiana. A controvérsia começou quando Nestório se opôs à expressão Mãe de Deus, que geralmente é expressa com a palavra grega Theotokos. É importante notar que a escola alexandrina não usou esse termo da mesma forma que é frequentemente usado na era moderna, ou seja, não foi feito para exaltar Maria, mas sim para enfatizar que Cristo era totalmente Deus. No entanto, a objeção de Nestório era que tanto os arianos quanto os apolinários poderiam usar a expressão de uma forma consistente com suas doutrinas heréticas. Embora os arianos negassem que Cristo fosse totalmente Deus, eles sustentavam que ele era divino em algum sentido. Então, chamar Maria de Mãe de Deus não representava nenhum problema. No caso dos apolinários, a expressão era perfeitamente consistente com sua visão de que o Logos tomava o lugar da alma humana. Além disso, a abordagem alexandrina original, com seu subordinacionismo da natureza humana de Cristo, era frequentemente confundida com o apolinarismo. Afinal, era um pequeno passo da ideia de que a alma humana era diminuída à completa insignificância para a ideia de que simplesmente não havia alma humana.
Em ambos os casos, pensava-se que a natureza divina de Cristo predominava. Por essa razão, Nestório acusou falsamente os alexandrinos de apolinarismo. Como já observado, a abordagem alexandrina modificada abordou esse problema com seu princípio de que Cristo era totalmente humano. Ora, a cristologia de Cirilo era consistente com a abordagem alexandrina modificada. Ele se esforçou para basear sua doutrina nas Escrituras e viu a afirmação do apóstolo João em João 1,14 de que o Verbo se tornou carne como fundamental para a doutrina da pessoa de Cristo. Assim, como era geralmente o caso com os outros teólogos da escola alexandrina, Dídimo o Cego foi uma exceção notável, Cirilo sustentou que o Logos eterno era o sujeito da encarnação e que ele assumiu uma natureza humana. Esse é um ponto importante, porque Nestório seguiu de perto a visão promulgada por Teodoro de Mopsuestia, que via o pressuposto de Cristo como um produto da conjunção do Logos e do homem Jesus, ou seja, um ser humano completo em vez de uma natureza humana completa. De fato, Teodoro declarou expressamente que o Logos assumiu um homem completo. Similarmente, Nestório sustentou que a divindade existia no homem e o homem na divindade. Além disso, tanto Nestório quanto Teodoro sustentavam que a encarnação resultou em uma conjunção de prosupa, em vez de uma união. Ele também falou dessa conjunção como voluntária em vez de natural ou hipostática, questionando ainda mais a natureza da sua unidade. Em oposição a Nestório e à escola antioquiana, a cristologia de Cirilo se centralizou na unidade de Cristo, enfatizando o sujeito único do Deus-homem. Ele via a encarnação como o Logos eterno assumindo a carne, da qual ele falava, como ele se tornando encarnado. Ele descreveu essa união como hipostática e sustentou que isso implicava que qualquer coisa predicada da natureza divina de Cristo também poderia ser predicada da sua natureza humana e vice-versa. Esse conceito é comumente referido pela expressão latina communicatio idiomatum, ou seja, uma transferência de propriedades. Assim, Cirilo viu essa união como uma união profunda e real das naturezas divina e humana na única pessoa de Cristo, análoga à união de alma e corpo. Por causa de tais considerações, Cirilo se opôs veementemente à cristologia de Nestório, porque havia como uma divisão de Cristo em duas pessoas distintas. Cirilo argumentou que tal conjunção era artificial e externa, minando a realidade da encarnação e a eficácia da salvação. Essa insistência na unidade de Cristo foi ainda mais exemplificada pela insistência de Cirilo de que Maria era a mãe de Deus, porque ele sustentava que a humanidade concebida no seu ventre não era uma entidade separada, mas pertencia ao Logos desde o momento da concepção. Em outras palavras, a encarnação não ocorreu após a concepção, como se envolvesse a união de um ser humano já formado no ventre. Em vez disso, a encarnação naturalmente incluía a concepção. Sobre isso, Cirilo disse o seguinte: uma união de duas naturezas foi efetuada, e portanto confessamos um Cristo, um Filho, um Senhor. Em virtude dessa compreensão da união que não envolve fusão, reconhecemos a Santa Virgem como Theotokos, porque Deus, o Logos, foi feito carne e se tornou homem e uniu a si mesmo o templo que ele tomou dela como resultado da sua concepção. No entanto, por mais que a doutrina de Cirilo pareça se alinhar à ortodoxia moderna, não foi sem problemas.
Uma questão que atraiu críticas foi meramente uma má escolha de palavras no seu uso da fórmula uma natureza do Filho de Deus encarnado, que ele erroneamente acreditava ter se originado de Atanásio. Nesse contexto, a expressão uma natureza parece entrar em conflito com o entendimento ortodoxo de que Cristo é uma pessoa com duas naturezas. No entanto, considerando a doutrina de Cirilo como um todo, fica claro que ele estava aqui usando a palavra natureza em um sentido que deveria ser entendido como um indivíduo ou pessoa concreta. Outro problema era que o entendimento de Cirilo sobre a psicologia da natureza humana de Cristo não foi adequadamente desenvolvido. Ele tentou explicar os traços tipicamente humanos de Cristo, como, por exemplo, aflição ou falta de conhecimento, como se fossem acomodações do Logos à condição humana, em vez de aspectos normais da natureza humana. Cirilo também tentou reconciliar a humanidade de Cristo com sua natureza divina, que não suporta sofrimento, afirmando que ele sofreu impassivelmente, uma noção que era mais paradoxal do que esclarecedora. Isso é um tanto compreensível quando consideramos que a principal abordagem de Cirilo era explicar como o Logos se tornou humano enquanto permanecia totalmente divino. Com sua ênfase no Logos como o sujeito da encarnação, ele não parecia estar permitindo que a natureza humana de Cristo fosse verdadeiramente humana, apesar da sua ênfase na humanidade real de Cristo. Em 451 d.C., o Concílio de Calcedônia foi convocado com o propósito principal de resolver os debates cristológicos, que não apenas incluíam a controvérsia nestoriana, mas também a controvérsia eutychiana, outro debate cristológico que surgiu logo após a morte de Cirilo em 444. A declaração oficial da decisão do concílio é conhecida como definição calcedônica. Ela simplesmente sustentou a doutrina alexandrina, embora o tenha feito expressando-a em terminologia favorecida por Antioquia. Essa declaração resultou da adoção de um tratado cristológico escrito pelo Papa Leão I, que buscou encontrar um equilíbrio entre as duas escolas opostas de teologia. Gerald Bray resumiu a decisão do concílio da seguinte forma: o concílio disse que Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus que já possuía uma natureza divina em virtude desse fato. Na encarnação, o Filho divino adquiriu uma segunda natureza humana no ventre de Maria, que o gerou como Deus, e assim poderia legitimamente ser chamado de Theotokos, mas que não era a fonte da sua divindade. Em si mesmas, as duas naturezas eram incompatíveis e permaneceram separadas. Nas palavras do próprio concílio, as naturezas de Cristo eram sem confusão, sem mudança, sem separação, sem divisão. Assim, o conceito de Cirilo de união hipostática foi mantido, ou seja, o concílio afirmou que Cristo é uma pessoa com uma natureza divina e uma natureza humana, em oposição a serem duas pessoas separadas. Também afirmou, como Bray observou, que Maria é a mãe de Deus, algo que Cirilo defendeu vigorosamente. Entretanto, embora o concílio tenha afirmado amplamente as opiniões de Cirilo, ele usou o termo prosopon em vez de logos ao descrever o princípio unificador em Cristo. Amados, isso termina nosso estudo sobre Cirilo de Alexandria. Espero que esse estudo tenha sido edificante para todos, que Deus te abençoe e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado para sempre.